Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Bom, tudo se iniciou 4 anos atrás. Conheci minha ex-namorada quando ela tinha 14 anos e eu 24 anos. Nos conhecemos por causa de uma banda de rock que eu tinha. Eu acho, olha, sinceramente, eu sempre falo aqui que idade não tem problema, diferença de idade. O problema é quando existe uma diferença emocional muito grande entre as pessoas. Porque você vai pegar uma pessoa mais velha, uma pessoa mais jovem, que por vezes ela tem uma idade emocional, tá? Um estado emocional que se equivale àquela pessoa mais velha. Então, diferença de idade, aqui tem que ver se existe afinidade. Então, pode haver muita afinidade entre uma pessoa mais nova e uma pessoa mais velha, sem problema algum. Agora, com 14 anos, eu realmente acho problemático. Porque uma coisa é uma diferença de 10 anos entre um cara que tem 35 e a menina que tem 25. Agora, 14, cara, é uma pessoa que está na adolescência. Então, o que sabe da vida, o que vivenciou, experienciou, enfim, né? É o tipo de pessoa que quando chega aí nos seus 18, começa a ir para a faculdade, não sei, mas talvez comece a querer viver a vida, entendeu? Não que agora não viva, mas a pessoa, um mundo se desdobra diante dela. Então, eu acho que a gente tem que ficar esperto, sabe? E assim, olha, começar a namorar uma menina de 14 anos, olha, sinceramente. Na época, um amigo dela que não se conformava com a gente juntos, inventou uma história ruim sobre mim para o pai dela. E o pai dela, muito bravo, nunca quis me conhecer nem me ouvir. Chegou a fazer BO na delegacia falando que eu era estuprador. Nossa, mas estranho, né? Nossa, que amigo também, né? Seu. Ah, tá, um amigo dela, que não se conformava com a gente juntos, entendi. Eu e ela não desistimos e ficamos juntos e havíamos decidido superar tudo e um dia casar. E quando ela fizesse 18 anos, iríamos assumir por pai dela. Nesses 4 anos, namoramos escondidos, ou seja, não seria um namoro normal como outros. Não poderíamos sair qualquer hora e fazer qualquer coisa como outros namorados. Durante todo esse tempo juntos, nesses 4 anos, a gente lutou bastante. Ela sempre foi muito boa comigo e fez tudo por mim. Porém, com o tempo, eu passei a ficar chato. Ficava mais em casa e não tratava ela bem. Já tratei ela muito mal e já cheguei a me perguntar como poderia ela me perdoar tanto. É, aí já entra dentro de um outro aspecto, que aí já entra num aspecto que independe de diferença de idade. Aqui entra num aspecto onde eu mesmo estou me questionando, como que essa menina me perdoa tanto? Então, e eu vou te dizer uma coisa, e é o que eu sempre digo aqui em situações como essa, todo mundo tem um limite. Às vezes a gente acha que então eu estou aprontando com a pessoa, eu estou tratando ela mal e ela vai sempre ficar do meu lado. Vai sempre me perdoar, vai sempre estar comigo, vai sempre ter paciência, sabe, para os meus surtos, para a minha grosseria. Tudo tem limite. Enfim, chegou finalmente o dia que ela faria 18 anos e após 4 anos poderíamos assumir o namoro que até então era escondido. Tudo parecia correr bem. Até que eu, novamente ingrato, fiquei nervoso porque um dia antes ela saiu com as amigas para um restaurante para se divertir, mas ela havia me pedido e eu autorizado. E eu autorizado. E eu entrei em deprê e desconfiei dela, pois achava que ela deveria ter comemorado comigo antes. Porém, ela me falava: amanhã que é meu aniversário e eu passarei com você. Você foi chato mesmo, não? Hã? Foi chato pra cacete. Mas eu briguei com ela.
No dia do aniversário, ela veio em casa e eu briguei com ela. Nossa, que aniversário maravilhoso que essa coitada teve. Ela chorou muito e no final abracei ela, fizemos amor e parecia tudo correr bem. Até que eu pedi a senha dela, do Face, etc. e ela não queria passar. E eu achei que estava escondendo algo. Levei ela até o ponto de ônibus. Após isso, meu carro estava no mecânico. E mandei um e-mail falando que estava terminando com ela. Porém, toda vez que brigávamos, eu falava que estava terminado e ela sempre me falando que não estava aguentando mais, que achei que ela sempre voltaria correndo atrás, como sempre fez. Não, peraí que aqui ficou tudo confuso. Aqui ficou um balaio de gato. Porém, toda vez que brigávamos, eu falava que estava terminando. E ela sempre me falando que não. E ela sempre me falando que não estava aguentando. Mas eu achei que ela sempre voltaria correndo atrás como sempre fez. Mas não foi o que aconteceu. Então, você está vendo? Gente, ó, por isso que eu digo, não tem regra para o ser humano. Mas tem determinados comportamentos que eles se tornam meio padrãozinho. Eles vão se repetindo. Isso daqui é um padrão que se repete. A pessoa apronta, então começa a se sentir o reizinho. Ah, eu apronto, eu xingo, eu sou ingrato, eu faço isso. Ela está na minha mão. Aí eu termino. Por quê? Porque terminar mostra que eu que estou no controle, sou eu que mando. E aí ela vem correndo atrás de mim e isso mostra que eu estou no controle e enche o meu ego. Me coloca lá em cima, ela implora para voltar comigo. Tudo tem limite. Então você desenvolve um padrão de que você pode continuar agindo desse jeito, né? E ela desenvolve um padrão de sempre agir dessa forma. Só que chega uma hora que isso se quebra. E a hora que isso se quebra, por parte de quem sempre estava se rastejando, vamos assim dizer, a hora que isso se quebra em relação a esta pessoa, meu bem, quando ela consegue sair, sabe? Ela consegue sair dessa corrida, de ficar correndo em círculos, essa corrida de ratos, quando ela consegue sair disso e ela consegue olhar, aí ela respira, aí ela percebe, aí ela se sente livre, aí ela percebe que tem um mundo diante dela e geralmente não quer voltar nem a pau. Ela terminou comigo e pela primeira vez vi que havia perdido ela. Entrei em choque, em uma profunda tristeza, pois comecei a perceber que quem me fazia sempre bem havia terminado. Começava a lembrar das promessas que ela fez de nunca me deixar e comecei a ficar muito depressivo. Faz 2 semanas que ela terminou, porém semana passada telefonei para ela e ela resistiu, mas acabou vindo em casa, pois eu prometi que nem falaria de voltar. Quando ela chegou em casa, comecei a falar da gente. Abracei ela, chorei e por mim fiz amor com ela como última lembrança do corpo dela no meu. Perdemos a virgindade juntos. Então queria lembrar do momento da pele dela com a minha. Levei ela embora e ela me pediu para prometer para ela que não iria procurar ela. E prometi que não iria. No dia seguinte, levei um buquê de flores na empresa para ela e conversei 1 hora dentro do carro. E como ela fez 18 anos, a gente tinha vários sonhos para fazer quando ela fosse maior de idade. E um dos sonhos era levar ela no motel. Acabei levando ela, fiz muito carinho nela, pedi para ela voltar, chorei muito. Ela disse que daria uma chance para mim, mas não agora. E que não era uma despedida e que ainda me daria outra chance. Mas no momento queria ficar sozinha e dar atenção para a família dela e para as coisas dela. Fiz ela me prometer que não iria namorar outro e nem transar. E ela prometeu, mas quando disse para prometer não ficar com outro, ela disse que não sabia o dia de amanhã. Ah, meu bem, tá certa ela. Ah, que negócio é esse agora? Termina e, promete que você não vai ficar com outra pessoa? Pera lá, bem, eu tô terminando. Então, se for assim, é mais fácil a gente continuar o namoro. No dia seguinte, disse que nunca ia esquecer o dia de ontem que dei para ela e as flores. Respondi o SMS dela dizendo que faria sempre ela feliz
e completa. Tá, e o que diz? Por que você acha que ela é incompleta? Por que você acha que você vai completá-la? Porém, ela já não respondeu. Ih, bem, já era. Infelizmente, não posso procurar ela, pois ela havia pedido para eu não procurar mais, porque ela queria ficar sozinha. Acredito que ela está machucada com tudo e também porque agora, com muitas amigas, faculdade e atenção de outros caras, viu que pode ficar sozinha e curtir a vida. O que eu falei lá no começo? O que eu falei? Certa vez ela me disse: somos muito diferentes. Tenho muito que viver ainda. Falo da nossa idade, que era diferente que as pessoas e família dela falavam. Olha lá, você está vendo o que eu falei de namorar uma pessoa de 14 anos? Olha o que ela vem falar para você agora. Tenho muito que viver ainda. Eu acho que ela quer curtir a vida e não namorar mais. Já até adicionou um cara lá da facul e eu já havia suspeitado de algo errado. Ela informou que não tem ninguém na história. Eu realmente não acho que tenha alguém na história. Eu acho que ela chegou no limite dela, meu querido, porque, pelo amor de Deus, você era chato. Hoje não durmo direito, não sinto fome e vivo uma verdadeira tristeza por não dar valor a uma mulher de coração tão boa como ela e não sei se ela falou a verdade sobre um dia me dar uma chance de novo. Olha, meu querido, veja bem, independente de ser verdade ou não, um dia, pode ser verdade? Pode. Um dia. Bem, um dia. Pode ser quando ela tiver com seus 60 anos e você vai estar com 70. Aí ela chega para você, lembra que eu falei que daria uma chance, uma oportunidade? Vamos viver isso agora, velho? Então, um dia, sinceramente, eu acho que se apegar nesse tipo de coisa é a pior furada da vida. Um dia. É igual quando a gente encontra um amigo, aí o amigo fala, não, a gente precisa marcar uma cerveja. Não, um dia a gente marca. Um dia, vai saber bem. Passa 2 anos, eles se encontram de novo. Então, rapaz, e aquela cerveja? Não, um dia a gente tem que marcar, hein? Passa mais 2 anos. Por isso que eu digo, independente de ser verdade ou não o que ela disse, tá? Ou se só era uma forma meio educada de dizer, não, um dia, igual os amigos que eu tô falando da cerveja aí. Então, independente, eu acho extremamente improdutivo se apegar nesse tipo de informação. Hoje vivo triste, sem conseguir esquecê-la, me culpando por todos os meus erros. Meu querido, você realmente errou. Realmente errou. Isso é fato. Você foi chato. Só que agora não adianta achar também que foi a sua chatice que fez isso. Provavelmente foi ela que desencadeou isso, certo? É o que eu disse. Todo mundo tem um limite. Agora, vamos imaginar uma situação, um cenário totalmente distinto. Vamos imaginar que você tivesse sido o melhor namorado do mundo. Ainda assim, ela poderia, agora, ao fazer 18 anos, está indo para a faculdade, ela poderia ter percebido que ela ainda tem muito a viver, que é o que ela falou agora para você. Então, nós somos muito diferentes, eu tenho muito o que viver ainda. Ainda que você tivesse sido um namorado maravilhoso. Então, a gente tem que aprender a reconhecer os nossos erros? Tem. Só que não adianta também agora ficar nessa. Se eu não tivesse errado, ela estaria comigo. Cara, eu tenho que me perdoar, sabe? Me perdoar, reconhecer os meus erros, entender que amanhã, se eu conhecer outra pessoa, eu não posso ser esse cara chato aqui, porque aí isso vai acontecer de novo. Então, se eu conhecer amanhã alguém bacana, alguém legal, que eu seja um cara legal, que eu seja um cara bacana, que eu valorize, se eu estou gostando da pessoa, que eu valorize a pessoa, que eu faça questão de estar junto, que, sabe, enfim, porque às vezes tem gente que não é de falar, tem gente que é meio travado para falar que está com saudade, para falar que ama, para falar que gosta, só que a pessoa demonstra isso com atitudes, faz questão de todo final de semana estar junto, programa férias, a pessoa está sempre incluindo a outra pessoa. A pessoa nem imagina ela tá passando um final de semana sem estar com a namorada. Então, tá vendo? Através das atitudes, o cara tá mostrando
que ele, tipo, é super ligado nela, que ele gosta dela. Ainda que ele não fale com tanta frequência, ainda que ele não fique falando que está com saudade, entendeu? Então, que você aprenda isso, que você tire as lições, se perdoe, o que já foi, já foi. Eu fui um cara chato mesmo, não valorizei. Então, agora eu aprendo, né? Talvez ela tenha sido também sua primeira namorada, porque você falou que perdeu a virgindade com ela. Ou seja, talvez você também não tivesse experiência em namoro. Então, quando a gente não tem experiência em algo, a tendência da gente errar é muito maior. Por isso que a gente tem que se perdoar. Ela me perdoou de eu errar e disse que me amava, mas não quis voltar. Então, 4 anos escondidos foram esquecidos e deixados para trás. Darei o tempo que ela precisa, porém no fundo tenho medo e sinto que, como ela está na faculdade, ainda ficaria com outros caras e depois que cansar disso, voltará. Não sei, meu querido. Não sei. Tá? Se ela vai ficar com 5, 6 caras, aí tipo, ai, cansei, agora eu vou voltar para ele. Se você também já está com esse pensamento, então, provavelmente você vai voltar a tratá-la mal, caso ela volte a te procurar. Porque se você está com esse pensamento, ela vai ficar com 5, 6 caras, e aí ela cansa, aí ela volta para mim. Então, se for para você ter esse tipo de pensamento, descarte a possibilidade de voltar então. Espero estar errado, mas ficaria muito mal com isso. Agora quero saber o que faço, se sigo a vida de vez ou se esqueço ela. Veja bem, seguir a vida é esquecer, entendeu? Então, se para eu seguir, eu preciso esquecer. Lembrando que esquecer é superar. Então, aqui você colocou como se fossem coisas distintas. Eu não sei se eu sigo a vida ou esqueço ela. Não, as duas coisas estão juntas, é o mesmo pacote, é um combo só. Eu vou seguir e automaticamente eu vou superar essa relação. Tenho medo de curtir minha vida e ela ver isso e me esquecer para sempre. Mas ao mesmo tempo tenho medo de não fazer nada e ela curtir a vida pra caramba. Meu querido, eu tenho que viver a minha vida. A pessoa terminou comigo, não terminou? Então, a partir do momento que ela terminou, é o que eu disse. A partir do momento que terminou, meu bem, senão era mais fácil ter continuado namorando. Então, eu tenho medo de curtir minha vida. Cara, o término aconteceu. Então, eu não vou curtir minha vida como se eu tivesse comprometido com ela ainda? Não faz sentido. Nunca imaginei que a vida seria assim tão dura. A vida. Tá vendo que do jeito que você fala, parece que assim, ai meu Deus, olha o que a vida fez comigo. Não, você está colhendo os resultados da sua ação. Ou, ainda que você tivesse sido um namorado maravilhoso, você estaria colhendo os resultados da decisão dela. Que de repente chegou à conclusão que ela tem que curtir a vida, porque ela começou a namorar com 14 anos, então, entendeu? Então, não é a vida. É resultado das ações e das escolhas, sejam minhas ou seja do outro. Em segundos tudo pode mudar. Em segundos 4 anos juntos de promessas se foram. Que minha história possa ajudar outros, André. O que eu deveria fazer agora da minha vida? Seguir, meu querido. É o que eu falei. Seguir. Né? O pior tipo de raciocínio é ficar com aquele. Um dia eu vou te dar uma chance. Um dia a gente volta. Um dia... Deus me livre, credo. Então a melhor coisa que eu faço para mim é me perdoar, aprender com os meus erros, reconfigurar, portanto, a minha vida, porque quando eu aprendo com os meus erros, eu me reconfiguro. É igual um aplicativo, né? Que alguma coisa dá errado. Então, por exemplo, uma versão do celular, a versão 15.1. Opa, apresentou um erro lá. Então, o que eles fazem? Eles aprendem com aquele erro, eles corrigem e eles atualizam. Então vem uma nova versão agora, corrigindo aquele erro, aprimorando, deixando agora redondinho. É isso que a gente tem que fazer com a nossa vida. Aprender com os erros, se perdoar, entender que aquilo ali foi uma fase da minha vida e que agora eu estou reconfigurado a partir daquilo. Então eu me perdoo e sigo o meu caminho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento.
Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.